E depois de realizar a sua obra na terra como homem, Cristo então voltará para Deus. Então ele está terminando a sua tarefa da sua parte terrena da obra do Senhor que Deus lhe deu para realizar, tá? E já estava no finalzinho. E após a sua morte, Deus o ressuscitará e o fará subir aos céus e assentar à destra de Deus. Atos 2, dê uma olhada em Atos 2, capítulo 2, versículo 32. 32, a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele veio do Pai, agora estava cumprindo toda a sua missão aqui na terra, morrendo na cruz por nós. Ele voltaria para o Pai através da sua crucificação. Senhor Jesus. Então vamos continuar lá. João 13. João 13, versículo 4. No meio da ceia, no meio do banquete, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Irmão, Jesus, no seu último banquete, na sua última ceia com os discípulos, certamente, irmãos, era em um ambiente muito solene. Todos eles estavam sabendo que já estava próxima a morte do Senhor Jesus. E Jesus certamente era o convidado, o homem mais ilustre daquele banquete, certo ou não? Ele era o protagonista daquele banquete. Mas Jesus fez uma coisa surpreendente. Ele deveria ser o mais honrado daquela ceia, daquele banquete. Mas Jesus, de repente, ele se levantou, ele tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha e cingiu-se com ela. Sabe quem que faz isso? Um nobre, um anfitrião, né? Um protagonista, né? O principal ilustre do convidado do banquete. Irmãos, estaria certamente muito bem vestido e muito bem servido. Mas Jesus, antes de partir, ele queria dar uma lição. Ele queria deixar um exemplo para nós. Então o que ele fez? Ele se levantou, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e cingiu. Quem que cinge com uma toalha? Quem que cinge com uma toalha? É um serviçal, não é? Jesus, que era o convidado mais ilustre daquele banquete, ele tirou a roupa de cima, né? A vestimenta de cima, pegou uma toalha e cingiu. Ele se fez de servo. E pegou, ele estava se fazendo no papel de um serviçal. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Era uma surpresa. Passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que ele pôs na cinta. É totalmente um servo, um serviçal. Irmãos,
Ele foi lavando os pés e os discípulos certamente ficaram surpresos. Aí quando se aproximou de Simão Pedro, ele é sempre mais escandaloso, né? Quando chegou perto de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás, nunca me lavarás os pés. Aí respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Sempre escandaloso. Ó Senhor Jesus, antes de ir para a morte, Jesus queria fazer algo para deixar como exemplo os seus discípulos, né? E passou a lavar os pés dos discípulos. Numa ceia, certamente Jesus seria o personagem principal, né? Mais ilustre, pois todos sabiam que ele seria morto. Mas para surpresa de todos, ele se levanta, tomando a iniciativa, tira a roupa de cima para rebaixar-se na posição, né, da posição de um convidado de honra para a posição de um serviçal. Ao passo que todos, irmãos, todos os homens, numa situação normal, procuravam posição de maior honra, é ou não é? Aqueles que puderem sentar em lugares principais teriam mais honra. No caso aqui, é mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, maior honra tem. Então todos querem buscar ter maior honra, mas Jesus caminhou no sentido contrário. Em vez de ele buscar maior honra, ele passou a o quê? Passou a servir, lavar os pés dos discípulos, né? Então, irmãos, por isso, irmãos, Pedro, quando ele viu aquela situação, e ele que foi, né, muito escandaloso, mas ele percebeu e serviu-lhe de lição. Tanto que serviu-lhe, que na sua epístola, ele fala um pouco disso, não fala? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, como diz? 1 Pedro 5, versículo 5: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Irmãos, eu aproveito para dizer, estamos, né, incentivando muito os jovens a serem incluídos na obra do Senhor. Os nossos adolescentes como tropas e os nossos jovens como capitães de tropas, vocês estão sendo muito úteis na mão do Senhor, mas ainda quero que vocês sejam mais úteis, aprendam, né, a fazer a obra do Senhor, né, para vocês terem mais maturidade. Em cada igreja, vocês possam ser aqueles que realmente ajudam os irmãos que estão à sua frente, né, para levar a obra do Senhor para frente. Mas nunca se orgulhe, nunca busque lugares de honra, nunca no seu coração busque lugares de destaque. Irmãos, eu conheço muitos jovens que têm esse coração de buscar honra por conta própria e destaque por conta própria, irmãos, caíram nas garras, na cilada do diabo. Entraram pelo caminho do diabo, que é orgulho e soberba. Irmãos, sejam humildes, sede submissos aos que são mais velhos. Mesmo que às vezes você diga, mas eu tenho razão, ele não tem razão, não importa, não importa, seja submisso. Essa lição, irmãos, sempre vai te trazer vida. Se você se rebelar, você vai perder a vida. Por isso, irmãos, vamos sempre ser submissos aos mais velhos. Outros sim, agora para todo mundo, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos
todos, cingi-vos todos de humildade. Irmão, não fique buscando posição de honra, não fica correndo atrás, sabe? Eu sei de jovens, sei de irmãos que gostam sempre de lugar de honra, né? Onde tem lugar, sim, lugares preferenciais, ele quer estar no meio. Irmãos, não sejam esses que estão sempre buscando posição, sempre buscando destaque, sempre buscando honra. Irmãos, Deus resiste aos soberbos. Aqui diz assim, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus vai te dar graça, se você sempre se conservar na posição de humildade. Deus vai te dar graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Hoje à tarde, na sala dos cooperadores, eu contei um testemunho meu, sabe? Eu fui, em alguma situação, fui rebaixado, fui humilhado. Irmãos, graças a Deus, irmãos, eu não tive mínimo problema com isso. Eu me submeti à situação, sabe? Eu sei que se Deus me fez passar por essa situação, porque eu precisava passar, eu estava em paz, estava tranquilo, sabe? Aí no momento certo, irmãos, Deus nos exalta. Não precisa você se preocupar em fazer justiça com as próprias mãos. Vou ler de novo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Não deixe o inimigo entrar pelo orgulho, não deixe o inimigo entrar em você pela ambição, não deixe que ele provoque você para você ser um traidor no futuro, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não vamos lhe dar comida. A humildade faz com que ele morra de fome. Amém?